E se o Senhor das Sombras atravessasse a fronteira do submundo e vestisse uma pele humana? Como ela seria? Com que rosto ela se apresentaria? Ed Gein foi provavelmente a personificação da sombra e do arquétipo plutoniano encarnado aqui na Terra. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o mapa natal do Ed Gein. Eu quero fazer uma análise astrológica para a gente entender alguns pontos. Se vocês chegaram até aqui, eu acredito que vocês saibam quem ele seja, ou provavelmente vocês gostem de astrologia, de análises de mapa natal. Então eu vou fazer uma breve apresentação de quem é esse personagem que a gente vai trazer hoje para analisar o mapa e depois eu vou entrar no conteúdo aqui com vocês. Então, o Ed Gein, ele foi um dos criminosos mais perturbadores da história dos Estados Unidos. Ele vivia isolado em uma fazenda, ele era considerado um personagem estranho, um vizinho esquisito, assim, pelos demais vizinhos, mas tinha alguma interação, porque ele fazia alguns serviços nas casas, esses que fazem tudo, digamos assim. E o pessoal então tinha alguma interação com ele, mesmo considerando que algumas coisas eram meio esquisitas, que ele era uma pessoa meio esquisita, mas acreditavam que ele fosse uma boa pessoa. Ele foi condenado por 2 crimes, por 2 assassinatos, mas acredita-se que ele possa ter cometido mais crimes. A gente não sabe porque ele nunca confessou, então nunca tiveram como comprovar. Mas além disso, ele tinha atitudes muito perturbadoras e macabras, porque ele não apenas andava pelos cemitérios da cidade em que ele morava, como de algumas cidades próximas, mas também ele revirava os túmulos, abria os caixões, pegava restos mortais, levava para sua casa e tentava fazer, e fazia, na verdade, com eles objetos, mobiliários. Ele também estava tentando recriar um corpo feminino, tudo indica que talvez algo relacionado à mãe dele, ele tinha uma relação bem intensa com a mãe, e após a morte dela, ele meio que se perdeu totalmente, assim, na vida. Ela era uma referência, ela era a maior referência dele, e quando ela vem a falecer, então ele começa a cometer essas atrocidades, os crimes e tudo mais. Acredita-se que foi após o falecimento dela. São os dados que a gente tem. Eu não assisti a série, é bom deixar aqui, mas eu assisti algumas resenhas. Sei que tem um pessoal aí que critica, porque se trata de uma série, né? Então nem tudo que estava ali é o que aconteceu na vida do Ed Gein. Tem muita coisa fantasiosa, porque não é um documentário, mas eu assisti a vídeos que falam da vida dele mesmo, do que aconteceu, do que ele fez, do que ele não fez, para poder trazer uma análise mais completa, mais de acordo com aquilo que realmente ele foi, com o comportamento dele, com a personalidade dele, para a gente entender mais ou menos psicologicamente de quem se trata e tudo mais. Outra coisa que é interessante a gente comentar é que a história dele, né, inspirou posteriormente vários filmes de terror, como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e até mesmo O Silêncio dos Inocentes. Achei bem interessante a gente trazer o mapa dele, porque é um mapa muito simbólico, assim, que demonstra muito claramente as tendências que podiam vir a surgir, assim, na vida dele, e como ele encarnou, infelizmente, o lado sombrio do mapa dele, mas tá muito claro ali as coisas que aconteceram. Então, hoje eu quero convidar todos vocês para mergulharem comigo nesse estudo do mapa natal do Ed Gein, para a gente falar não sobre os crimes em si, mas sobre como o mapa natal dele reflete esse colapso emocional e espiritual de uma alma que se viu totalmente perdida dentro da própria psique e acabou, infelizmente, indo para o lado mais sombrio, mais macabro, da manifestação da sua personalidade. Então vamos lá, que eu vou começar a análise do mapa agora e espero que vocês gostem. Então, pessoal, acho interessante dizer que eu não vou analisar o mapa inteiro do Ed Gein casa por casa, mas apenas os pontos que eu acho mais relevantes para a gente compreender assim a personalidade, o comportamento dele. Então vamos começar pela casa 1, que é a casa onde ele tinha o signo de Gêmeos e onde ele tem um dos pontos mais interessantes do mapa dele, mais significativos. É o núcleo do mapa dele, digamos assim,
está muito centrado nessa casa 1, onde ele tem o signo de Gêmeos com Plutão cravado no ascendente, e na casa 7, onde ele tem o signo de Sagitário com a Lua cravada no descendente. São planetas que estão nos ângulos, e geralmente quando os planetas estão em algum ângulo, ascendente, descendente, fundo do céu ou meio do céu, assim cravadinhos, a 2, 1 grau de distância, eles têm muita força, então eles aparecem na personalidade da pessoa, assim, as características desses planetas aparecem de uma maneira muito forte, muito intensa, muito relevante. E é interessante a gente perceber que ele tem, então, um Plutão cravado no ascendente, Plutão que representa o nosso lado mais sombrio, a nossa sombra, um adendo. Todos os planetas, ele tem a sua simbologia de luz e o seu lado de sombra. Aqui, no caso do Ed Gein, ele encarnou o lado mais sombrio dos planetas. E então eu vou trazer por essa ótica para a gente entender melhor como isso funcionava dentro da personalidade dele. Então ele tem Plutão ali no ascendente. Plutão, pelo seu lado sombra, ele representa justamente as sombras na mitologia. Ele é Hades, ele representa então o deus do submundo, o deus do mundo dos mortos, aquele que caminha pela escuridão, e nada mais simbólico, nada mais representativo para esse posicionamento do que uma pessoa que ia a cemitérios, que revirava túmulos, que lidava com restos mortais. Então, eu analisando esse mapa do Ed, eu chego à conclusão que é como se ele tivesse encarnado a própria figura plutoniana na Terra. Ele foi a representação desse Plutão com tanta força, até mesmo porque o ascendente, ele fala da nossa imagem no primeiro momento, da nossa aparência, tem a ver com o nosso corpo físico também, com os nossos impulsos mais primordiais, com a forma como a gente chega no mundo, porque também fala do nosso nascimento, e a forma como a gente começa as coisas, como a gente inicia as coisas, enfim. E ele tem Plutão ali cravado no ascendente a 2 graus de distância, isso é uma conjunção praticamente exata. Então é como se ele tivesse de fato encarnado essa figura plutoniana na Terra. Gêmeos, que é o signo que ele tem na casa 1, é um signo muito mental. Então, ter Plutão colocado num signo muito mental indica que ele ficava muito. A mente dele era muito permeada por pensamentos sombrios. Com Plutão ali colocado então no signo de Gêmeos, na casa 1, o mundo mental da pessoa ele tende a virar um labirinto, assim. Existe uma inteligência muito aguçada, mas ela é atravessada por conteúdos muito sombrios e muito destrutivos, que é o que provavelmente aconteceu no caso dele. A personalidade da pessoa que possui Plutão no ascendente, ela projeta um controle sobre o ambiente através da mente. Geralmente pessoas que têm esse posicionamento, eles gostam de tentar compreender assuntos assim que tem a ver com os mistérios da vida e da morte. Aqui no caso do Ed, ele foi além da compreensão desses assuntos de forma mental, ele foi para o plano físico. Tanto é que, de alguma forma, é como se ali, juntando restos mortais de outras pessoas, eles estivessem tentando recriar uma figura, como se ele estivesse tentando recriar uma figura humana. Então isso é muito plutoniano, é muito simbólico, assim, o mapa dele carrega com força essa energia de Plutão cravado ali no ascendente, e eu acho que esse é o ponto mais importante, mais significativo do mapa dele, especialmente quando faz uma oposição direta com a Lua na casa 7 do Ed. Por quê? Porque a Lua, ela representa, entre outras coisas, a figura materna, a nossa mãe. E aqui então ela está representando a mãe do Ed, que teve um papel tão significativo na formação do caráter dele. Está na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, das parcerias, do casamento, mas de uma maneira geral do outro na nossa vida. O que isso indica? Indica que pro Ed, ele tinha a mãe dele como a sua parceira de vida, vamos dizer assim. Para ele, ela era a outra pessoa mais importante de toda a sua vida. E como está em Sagitário, a gente pode pensar numa mãe muito dogmática, muito religiosa, que impunha a sua religiosidade por estar em oposição com esse Plutão de uma maneira provavelmente muito mais desconectada do lado mais luminoso dessa lua.
porque Plutão ele fala das sombras. Então a gente pode entender através desse posicionamento dessa lua ali em Sagitário, cravada no descendente, na casa 7, num ângulo, então ela é muito forte. A gente pode entender que a figura materna pro Ed, ela foi vivida como uma autoridade moral absoluta, uma mulher que ditava a verdade e que condenava o pecado, o corpo, o desejo, uma mulher muito moralista, muito religiosa, que impôs isso de uma maneira muito severa, muito enfática durante toda a vida do Ed. Isso está bem forte assim no mapa do Ed, a gente consegue ver isso com clareza, essa figura materna, essa lua ali cravada no descendente, simbolizando que ela foi a parceira de vida, que ela foi uma figura muito importante, muito forte, que existia um idealismo extremo que provavelmente ele via nela realmente ela como uma figura suprema, assim, de poder, de religiosidade, talvez até como uma santa, né, na cabeça dele, conforme as coisas que ele aprendeu ali vindo dela. Essa lua, então, ela está fazendo uma oposição com Plutão, e esse é com certeza o aspecto mais visceral do mapa, porque a lua, ela representa, como eu já falei, a figura materna, mas também o nosso inconsciente, o feminino interno, o feminino interno idealizado, digamos assim. E Plutão, ele representa o instinto, o poder, as sombras, como eu já falei. E também ele fala muito de destruição, né, dessa desconstrução, de renascimento, de morte, de renascimento, de crises. E quando a gente tem aqui Plutão colocado no ascendente e a Lua colocada no descendente, no ângulo ali, é como se existisse uma guerra entre o instinto e a emoção, entre a dominação e a vulnerabilidade. Essa oposição nos mostra que o amor materno ele se tornou uma lição de poder e de medo através da representação dessa figura materna, da mãe dele ali, nessa oposição com Plutão. É um amor que é vivido com muita dominação emocional, um afeto sempre misturado a controle, a humilhação, possessividade. É um filho que ele sente que existir fora da mãe, que atrair a mãe. Tipo, para ele, se ele fizesse qualquer coisa para além da mãe dele, daquilo que a mãe dele ensinou, ele provavelmente sentia que ele estava traindo ela. Então, ele via a mãe dele como uma santa, como uma deusa e como uma juíza ao mesmo tempo. Provavelmente, assim, ele nunca conseguiu, provavelmente não, pelo que a gente sabe da história, ele nunca conseguiu se libertar dessa figura materna. Tanto é que quando ela morre, ele entra em total colapso, né? É como se quando aquela mãe parte, ele partisse também, ele acabasse também, porque ele fica sem a maior referência da vida dele, né? Que é a mãe dele. A lua ela ainda faz um outro aspecto de tensão que é bem importante e bem interessante da gente observar, que é uma quadratura com Saturno. Essa quadratura, quando ela aparece no mapa, ela fala de uma rigidez emocional muito grande, de uma frieza muito grande, de um distanciamento. É bem possível que na infância não existisse amor, afeto. É uma mãe, geralmente quando se tem Plutão em quadratura com Saturno, é uma mãe muito rígida, muito distante, uma mãe que não nutre da maneira como a gente espera que as mães nutram, né? Que é com afetividade, com carinho, com amorosidade. Provavelmente não tinha isso, né? Não teve isso na infância do Ed, e a gente pode perceber pelo mapa por essa quadratura. Então essa lua ela já está extremamente tensionada por Plutão, que é um planeta completamente denso, que tem energias completamente desafiadoras, e aqui no mapa e na vida dele a gente percebe que realmente foi pro lado mais sombrio da energia e da força plutoniana, e aí ela faz uma quadratura com esse Saturno. É interessante também a gente falar que esse Saturno ele está em peixes, que enquanto o Sagitário ali, que a Lua está em Sagitário, fala do dogma, fala da verdade absoluta, fala da religiosidade. Em Peixes fala da espiritualidade, mas também fala do caos interno, dos sentimentos, da emoção. Então a gente vê uma rigidez ali perante esse universo emocional dele, assim, uma mãe que muito provavelmente era muito rígida, era muito fria, era muito dura, e tudo isso foi moldando a personalidade dele. É claro que a gente não quer aqui justificar nada, a gente só tá olhando o mapa e falando o que o mapa tá mostrando,
e fazendo a analogia com aquilo que a gente sabe, né, da vida dele. Mas desde que eu abri o mapa dele e eu vi esse Plutão cravado no ascendente, eu pensei, nossa senhora, não tinha como, né? Claro, tinha como ele ser uma pessoa melhor, mas não tem nada mais simbólico, assim, do que esse Plutão no ascendente, porque é como se realmente ele fosse essa figura plutoniana encarnada, assim, na Terra. E eu achei isso fascinante, assim, do ponto de vista da gente conseguir observar como o mapa realmente ele traz essas características da personalidade, né, e os caminhos que realmente a gente pode seguir. Ele poderia, com esse Plutão, ter sido uma pessoa totalmente diferente, uma figura totalmente magnética, ter superado seus traumas, apesar de ter tido traumas ali com a mãe, com a família. Ele poderia ter se tornado uma força, ter ido para outro caminho, ter se tornado uma figura muito poderosa, mas ele foi para o lado mais sombrio mesmo, assim, da força e da energia plutoniana, e isso tá bem escancarado, assim, no mapa dele. Em outro ponto, que é a casa 2 dele, que ele tem em Câncer, que também é um signo de água, que também é um signo que fala do emocional, fala do nosso lar, das nossas raízes e tudo mais. Ele tem Júpiter e ele tem Netuno ali, então mostra o quanto o ambiente emocional era para ter sido um local de segurança para ele, o quanto ele valorizava isso, o quanto também com Netuno ali podia existir uma certa neblina, uma certa dificuldade de enxergar com clareza as coisas, assim, provavelmente um ambiente meio nefasto, meio nebuloso. Essa alma plutoniana do Ed, que foi sempre muito reprimida, ela nasce sob o domínio de um Sol que ele está em Virgem na casa 4. A casa 4 em si, no mapa astrológico, é a casa que representa o nosso lar, a nossa infância, nossas raízes, até mesmo a nossa casa física. E Virgem, ele traz essa energia de perfeccionismo, de exigência, de serviço, de obediência. O ego dele ele foi, de certa forma, moldado para servir e para obedecer. O senso do eu, ele nasceu do dever, da moral, da exigência de perfeição doméstica. O lar, para ele, assim, provavelmente ele era um lugar de vigilância, ao mesmo tempo que era um local que ele acreditava ser de pureza, sabe? Mas também de punição. É um sol que ele brilha na sombra da mãe. O indivíduo, ele sente que ele existe se ele cumprir os papéis e as exigências da mãe. Ele vive para corrigir o pecado original ali da família, porque a Virgem tem essa energia que muita gente usa essa frase de separar o joio do trigo, de separar o que tinha de ruim ali dentro do ambiente familiar e tentar trazer algo mais alinhado com aquilo que a mãe exigia, aquele perfeccionismo materno e tudo mais. Outro ponto interessante quando a gente observa esse sol, a luz da representação da figura paterna, é que nesse posicionamento, nesse mapa, ele era visto, era tido como fraco, como ausente. Quando ele faz uma oposição com Saturno, que também representa o pai, mas é um pai mais rígido, mais conservador, esse Saturno ali em peixes, ele é difuso e enfraquecido, ele não tem estrutura firme, porque ele tá num signo de água. O pai era um pai provavelmente visto como fraco e incapaz de conter o poder materno dentro da casa, por mais que esse pai pudesse ser muito rígido, ser muito saturnino, ser até violento, como dizia-se que ele dentro ali da construção familiar, ele era tido provavelmente pelo Ed, não sei se pelos irmãos, pelo irmão também, mas como uma figura menor que a mãe, que estava abaixo da mãe, assim, a mãe estava acima. Ele era percebido como ineficaz, como uma figura dominada pela própria mãe. E isso faz com que exista uma inversão arquetípica, onde o feminino domina o masculino. Então é como se existisse uma inversão dos papéis ali dentro da casa. Aqui representa muito a razão, que é representada geralmente pela energia masculina, pela figura paterna, suprimida pelo inconsciente, que é representado pela figura materna, né, pela lua, pelo lado feminino da energia. E quando o pai solar ele não é forte o suficiente para impor, para se impor mesmo assim na sua posição,
O que acontece é que o filho, o Ed, no caso, ele fica preso no ventre da mãe arquetípica, naquela ideia, naquela idealização da mãe, assim, como se ele se sentisse de fato uma extensão dela. Nunca houvesse o rompimento, assim, para ele despertar como um indivíduo, como um ser individualizado para além da sua mãe, né? E isso é simbólico, obviamente, mas isso a gente vê aqui no mapa dele que existia essa simbiose, assim, e que nunca foi cortado pela figura materna. Um filho que vê a mãe como a maior figura, assim, na Terra, assim, tipo uma santa mesmo. Eu vejo, ele devia ver ela provavelmente como uma santa, assim. Deus no céu e a mãe dele na Terra. Então, quando ele perde ela, realmente ele perde totalmente o pouco da sanidade mental que ele ainda tinha, né? Então, de fato, assim, o que a gente pode trazer de mais importante sobre esse mapa foram esses aspectos que eu quis trazer, né? Esse Plutão cravado no ascendente, para mim, ele é totalmente dominante dentro desse mapa, fazendo essa oposição com essa lua que é super forte ali. Então, a gente entende por que ele foi tão dominado, assim, pela energia materna, né? Era uma mãe vista como muito poderosa, assim, muito poderosa. Plutão é poder, então apesar de existir essa oposição que fala realmente de uma tensão, era uma figura muito plutoniana e muito poderosa para ele, a figura materna. O que tem de mais importante, mais simbólico, assim, mais significativo para a gente analisar, assim, para a gente entender por que é importante a gente conhecer o mapa natal, realmente são esses pontos que a gente entende muito bem, assim, esse arquétipo, essa figura plutoniana que, de fato, é como se ele tivesse encarnado na Terra e vivido isso, assim. Ele foi essa personificação da sombra e do arquétipo plutoniano. Ele foi a manifestação extrema, assim, do arquétipo plutoniano. O que é mais simbólico, assim, o que é mais significativo é realmente o fato dele andar ali pelos cemitérios, dele remexer nos túmulos, dele pegar partes de pessoas já sem vida e, e mexer com isso e tentar criar algo disso, né? Como se para ele fosse totalmente fosse uma matéria-prima como qualquer outra, né? Quando no caso não era. Ele realmente, para mim, é muito a encarnação dessa figura plutoniana, assim. E eu acho bem interessante a gente olhar para o mapa dele e ver isso, e olhar para a vida dele e conseguir ver isso também. Então é isso, né, gente? Se vocês gostaram, deixem o seu gostei, comentem aqui abaixo. Se vocês não entenderam também, é meu primeiro vídeo, então ele provavelmente não tá muito bom, mas eu ainda pretendo melhorar nisso. E se querem saber alguma coisa sobre os seus mapas que eu possa ajudar, é só deixar então ali o seu comentário. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Como eu disse, é meu primeiro vídeo, não sei o quanto eu consigo me explicar, mas eu vejo esse mapa como um mapa muito, muito, muito significativo, de um simbolismo assim intenso. Porque o que é a astrologia, o que são os pontos do mapa natal, são os símbolos. Os planetas ali, as casas, elas representam áreas da vida, os planetas representam características. Então, os aspectos, que são as interações entre os planetas, representam mais a fundo pontos da nossa personalidade, enfim. Então, é uma figura simbólica para representar o caminho da nossa vida, né? E no mapa dele isso assim, isso grita, é gritante, a gente percebe claramente a figura materna ali, muito forte, em contraponto e em junção também com essa figura plutoniana. Ele sendo a figura plutoniana, porque ele tá na casa 1, ele tá no ascendente, que representa o eu, né? E a mãe dele sendo a parceira de vida dele, ali na casa 7, sendo a maior figura, assim, da vida dele. O outro, né, na vida dele é totalmente representado pela figura da mãe dele. E claro que a gente tem que levar em conta que ele foi considerado esquizofrênico, que ele foi laudado assim. E é um mapa que pode sim mostrar isso, porque Gêmeos é o nosso campo mental ali na casa 1. Tem Plutão ali, tem essas oposições fortíssimas, então a gente não pode, através do mapa, afirmar que uma pessoa vai ter uma doença psicológica, né, por exemplo, mas esse Plutão ali em Gêmeos é a mente totalmente dominada
fantasioso, pelo irreal, pela sombra mesmo, né? Pelo denso, assim. Então, sendo que ele era esquizofrênico, ele sai totalmente da realidade, né? E vai viver esse lado mais sombrio, esse instinto dele. E é bem interessante a gente observar isso no mapa. E é isso, né, pessoal? Hoje eu fico por aqui. Hoje era isso. Espero que vocês gostem. Esse é o mapa, então, do Ed Gein, o personagem da última temporada da série Monstro. E fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!